Perfeição não é fazer tudo certo, é haver equilíbrio em tudo. Está no ar, pela Mundial, Despertar Budista, um programa do Budismo Primordial HBS, o caminho certo. Apresentação do arcebispo do budismo, monge Kyohaku Correia. Ó mestre Varagini Suishoni, quero aprender a ser forte assim, aprender os ensinamentos do Hokkekyo e levar a fé por onde eu for. Bom dia, arigatou gozaimasu. Este é o cumprimento que utilizamos no budismo primordial. Simboliza a gratidão por esse maravilhoso, inédito e divino nosso encontro matinal. Uma verdadeira bênção que recebemos todos os dias. Bem-vindo ao programa Despertar Budista, do budismo primordial HBS Hommon Butsuryu-shu, a religião budista pioneira no Brasil desde 1908, pelo monge fundador Ibaragi Nisui Shonin. Desde cedo e todos os dias, nosso objetivo é orar por um bom dia e a felicidade plena de todos os seres, independente de todas as diferenças que possam existir. Eu sou o monge Correia e o nosso programa vai ao ar todas as sextas a partir das 5 horas da manhã. O nosso contato é www.budismo.com.br. Ensinamento do dia. Possuindo o corpo, consegue-se fazer. O coração é quem diz, eu não consigo. Encontramos inúmeros motivos para dizer não consigo. Com certeza, também existem motivos para poder dizer eu consigo. Nissen Shonin 16:34. Oração de penitência para demonstrar consciência. Para eliminar o karma negativo que acumulei desde o passado remoto, a partir da presente existência, até atingir o estado de Buda, devotar-me-ei à imagem sagrada, a doutrina e a oração sagrada, causa, essência e semente da iluminação, transmitida pelo Jogyo Bosatsu. Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo. Canto da principal promessa budista de devotar os 3 tesouros, o Buda, o Dharma e o Sangha, todos incorporados na oração sagrada Namo Myoho Renge Kyo. Buddham Saranam Gacchami, Dhammam Saranam Gacchami, nós entraremos no capítulo número 7 do Sutra Lotus, capítulo intitulado de algumas formas diferentes. Em alguns livros consta como
7º capítulo, capítulo do castelo imaginário, pela famosa parábola, mais uma das 7 principais e mais famosas parábolas do Sutralotos. Então esse capítulo ele é intitulado pelo título da parábola, Castelo Imaginário, e também ele possui um outro título que é Elo do Passado. Na sua forma do sânscrito, é assim que esse capítulo é intitulado, pelo conteúdo principal que ele intenta passar para o ouvinte. Nos capítulos anteriores, por exemplo, nós tivemos, 5º capítulo, a parábola da botânica, em que nós aprendemos que existem 3 tipos de ervas, as grandes, as médias, as pequenas, 2 tipos de árvores, as grandes e as menores, e que a chuva das bênçãos de Buda abrange igualmente todas elas. O que difere é a capacidade do receptor, do praticante. Depois nós tivemos, nos capítulos subsequentes, 6º capítulo, a semana passada, o prenúncio, o capítulo em que nós presenciamos a concessão da iluminação para mais 4 discípulos de Buda, além dos Sharihots. Receberam a concessão da iluminação o Kasho, o Shubodai, o Mokuren, o Kasennen e muitos outros que não haviam recebido esse prenúncio ficaram aguardando o seu momento de receber também o mesmo estímulo, a mesma garantia. Então, hoje nós aprenderemos o 7º capítulo, que vai significar uma fundamentação para o 8º capítulo, em que haverá o prenúncio da iluminação, a concessão da iluminação para mais 500 discípulos. Mas que para isso aconteça, se torna necessário fundamentar o porquê disso. Será que alguém, do nada, de repente, em uma vida, nasceu hoje, começou a praticar hoje, me dei bem, estou com uma vontade profunda de praticar o Dharma e me dedicar totalmente? Pronto, assim, simplesmente, por uma determinação momentânea, consegue concretizar, finalizar uma prática tão profunda e importante? Não. São elos e mais elos vindos de um passado remoto, se cultivam e num determinado momento, que é agora, no momento da pregação de Buda, essas pessoas recebem o prenúncio. Elo passado. Este 7º capítulo que nós aprendemos hoje é o primeiro capítulo da via de pregação Elo. Como nós havíamos aprendido, o Buda, nos capítulos iniciais do Sutralotos, entre o 1º capítulo e o 9º capítulo, ele dividiu em 3 tipos de pregação. Ele pregou via Dharma, ele pregou via parábola, e agora, a partir deste 7º capítulo, ele faz a sua pregação, ele leva a compreensão das pessoas por explicações relacionais de interdependência do que aconteceu no passado, para ocorrer a verificação, a constatação daquilo que está acontecendo no presente e visualizar um futuro certeiro. Esse é o estilo de pregação via elo, tanto que faz parte do título deste 7º capítulo do Sutralotos. Este capítulo, logo de cara, assim, ele começa explanando uma
cronologia. Uma cronologia característica do budismo, que é praticamente um tempo incalculável, pregado sob o título de 3.000 kalpas de gota. A pregação deste tempo se faz importante para mostrar o quanto de tempo no passado se passou para que tudo isso que hoje ocorre, na época que o Buda pregava, ocorreu, e para que houvesse também a fundamentação de tudo isso. Então essa cronologia, né, que nós vamos aprender agora, que consta logo no começo. A pregação deste 7º capítulo, elo passado, se chama Sanzen Jindengo, que em português é 3.000 kalpas de gotas. Vamos verificar. Imaginemos alguém que pega toda a extensão dos 3 grandes 1000 mundos. 3 grandes 1000 mundos é a somatória de um mundo vezes 1000, vezes 1000 e vezes 1000. Em toda a extensão dos grandes 3.000 mundos, não tenho onde ficar. É uma expressão popular, oriental, que existe, e para nós termos uma noção da extensão do que é chamado de 3.000 mundos, é um estilo de galáxia composta por 10 trilhões de sóis. Vamos lá, tentar explicar o tamanho dessa concepção. Imaginemos alguém que passa por uma galáxia composta por esses 3 grandes 1000 mundos e universos que existem. Pega todos eles, todas essas galáxias, e transforma-os em tinta preta. Isso por si só já daria uma quantidade incalculável de líquido. Depois disso, esse alguém voltado para a direção leste caminha até passar por 1000 mundos do tamanho da Terra e despeja uma gota. Depois, continua caminhando por mais 1000 mundos do tamanho da Terra para despejar mais uma gota. E assim, sucessivamente, até acabar toda a tinta. Depois, quando acabar toda a tinta que ele despejou, a cada 1000 mundos que passou, pega todos os mundos em que despejou as gotas e também todos os mundos e galáxias que não despejou. Junta todos esses mundos e transforma-os em pó. E depois pega cada grão e conta este grão como um kalpa. Quando a contagem terminar, terá a quantidade de kalpas que representa a cronologia 3.000 kalpas de gotas. É a explicação dessa cronologia que logo de início este capítulo apresenta. De qualquer modo, nós veremos que é um número totalmente cósmico e praticamente incalculável, mas é que precisamos compreender para entender
a seguinte explicação que virá sobre a fundamentação dos aspectos deste ensinamento do 7º capítulo, que está interligado com outros capítulos do Sutralotos, principalmente o 16º capítulo do Sutralotos. Este capítulo 7º, esta cronologia, 3.000 kalpas de gotas, ela representa aquilo que nós chamamos de passado remoto provisório. Como no 16º capítulo adiante, nós vamos aprender sobre a vida eterna de Buda, e a vida eterna de Buda, ela abrange um passado remoto, eterno, incalculável. Aqui, neste 7º capítulo, nós aprendemos sobre este passado remoto, ainda que estrondoso dessa forma que nós aprendemos, passado remoto transitório, porque ele é calculável ainda e é bem menor do que a outra cronologia que nós vamos aprender capítulos adiante. Mas por que o Buda pregou inicialmente esta cronologia dos 3.000 kalpas de gotas? Ele pregou para poder falar do Buda, intitulado Daitsu Chisho Nyorai, ou seja, em português, o Buda, excelência da grande e universal sabedoria. Esse é o personagem principal deste 7º capítulo do Sutralotos. Quando é pregado sobre o Buda Daitsu Chisho-butsu, é um nome complicado aqui, o nome dele em sânscrito, Mahavijnana Bibhu, que nasceu num passado remoto, a 3.000 kalpas de gotas, tal como já foi explicado, e pregou por mais 8.000 kalpas os Sutralotos. Esse é o personagem principal deste capítulo. Este Buda, ainda quando era rei, teve 16 filhos. São os famosos 16 príncipes. Depois de atingir a iluminação, ele converteu todos os 16 filhos e transmitiu-lhes vários ensinamentos. Depois de 20.000 kalpas de prática, a pedido de todos os príncipes, pregou-lhes os Sutralotos e conduziu todos eles à iluminação. Mas para muitos dos seres sencientes da época, por ainda não acreditarem, não terem concretizado a iluminação, justamente para cumprir essa missão de conduzir todos os seres à iluminação, todos os seus 16 filhos viajaram por todas as 10 direções do universo para repetirem a pregação dos Sutralotos por mais 84.000 kalpas e assim conduzirem incontáveis seres à iluminação. Nós podemos ver aqui o que este 7º capítulo denota, que é a incomensurável compaixão de Buda, que busca não só a salvação dos seres de um determinado mundo, mas sim como também busca a iluminação, a plena salvação de todos os seres do universo, de todas as galáxias e de todas as formas, utilizando de todos os seus discípulos e filhos como verdadeiros veículos de propagação do Dharma sagrado, que levam à imediata salvação de todos os seres. Mais para frente, nós vamos detalhar um pouco mais quais são esses personagens
de um modo mais detalhado, mas aqui eu posso antecipar que dentre esses 16 filhos, o 16º filho é o Buda Shakyamuni, que concretizou a iluminação pela orientação desse nobre pai, Buda e excelência da grande universal sabedoria, e que a ele foi designada a expansão do Dharma sagrado neste mundo sarra onde nós vivemos. E o mais interessante de tudo é que dentre esses 16 príncipes, existiram vários Budas famosos nos sutras budistas, que foram designados a fazer a pregação do Dharma em várias direções do universo. Um deles, bastante famoso, é o Amida Nyorai, Amida Butsu, como é chamado. Ele é o 9º príncipe, que consta no Sutra Lotus que ele atingiu a iluminação escutando, praticando e pregando o Sutra Lotus, e que depois recebeu a missão de pregação desse Sutra Lotus no mundo da direção do oeste, para conduzir outras pessoas também à iluminação. Esse fato é muito pouco conhecido também, mas de qualquer modo ele é um Buda regente de uma direção do mundo oeste. E o Buda regente, o Buda que cuida de nós, deste mundo sarra aqui, é exatamente o Buda que nasceu na Índia 3.000 anos atrás, intitulado e conhecido como Buda Shakyamuni. Ele foi o 16º príncipe que concretizou a iluminação, e no momento em que o Buda, excelência da grande e universal sabedoria, Daitsu Chisho Butsu, designou as missões devidas e respectivas missões de expansão, recebeu a missão de cumprir com a propagação do Dharma, a salvação das pessoas pelo Dharma, neste mundo onde nós vivemos, mundo sarra. É por isso que é o único Buda que se conhece na história da face dessa terra, desse mundo, terra onde nós vivemos. Existem Budas mitológicos, Budas que aparecem em contos, em fábulas budistas, mas de fato, de um modo concreto mesmo, o único Buda que nós conhecemos é o Buda Shakyamuni, nascido na Índia há 3.000 anos atrás. E assim, este 7º capítulo, explanando a cronologia 3.000 kalpas de gotas, incalculável cronologia 3.000 kalpas de gotas, mostra o tempo que se passou, desde que este Buda, excelência da grande e universal sabedoria, se extinguiu, deixou de existir, até o nascimento do Buda Shakyamuni neste mundo. Ou seja, desde quando o Buda, excelência da grande e universal sabedoria, deixou de existir, até 3.000 anos atrás, passou-se 3.000 kalpas de gotas. Como foi dito, uma cronologia praticamente incalculável. Passou esse determinado tempo para que chegasse este novo tempo de uma nova pregação que levaria a salvação, através do seu 16º filho, que fora o Buda Shakyamuni. Mas é válido lembrar que é um passado remoto
transitório, né? E que nós depois aprenderemos que há um passado remoto maior ainda, que se sobrepõe a esse, que explica muito mais a identidade do Buda Shakyamuni e a razão de nós estarmos aprendendo o Sutra Lotus. Mas o que se pode dizer é que tanto há 3.000 kalpas de gotas, como há 3.000 anos atrás, e como agora também, que o Sutra Lotus é o motivo de salvação, é a causa, essência e semente da iluminação que leva todos os seres à salvação. Neste 7º capítulo do Sutra Lotus também consta uma expressão muito famosa, que várias ramificações budistas adotam também, chamada Gannishi Kudoku, que é uma prece universal, expressão utilizada por todos os 16 príncipes após terem escutado, recebido a iluminação, prometeram propagar e compartilhar dessa iluminação com todos os seres do universo. Ou seja, é uma prece de todos esses filhos de Buda, que agora se torna uma prece universal também. A prece é a seguinte: rogo para que essas virtudes influenciem todos os seres do universo e que nós e todos os seres sencientes juntos concretizemos a iluminação. Rogo para que essas virtudes influenciem todos os seres, beneficiem todos os seres do universo e que nós e todos os seres sencientes juntos concretizemos a iluminação. Negawaku wa kono kudoku o motte amaneku issai ni oyoboshi warera to shujou to mina tomo ni butsudo jouzen, na sua forma original. Depois, na semana que vem, nós vamos aprender um pouco mais também sobre essa fundamentação deste 7º capítulo, elo passado. Vamos contar a parábola que consta nele também e avançarmos mais um capítulo. Hoje aprenderemos a segunda metade deste 7º capítulo, elo do passado, ou castelo imaginário, como chamávamos anteriormente. Já aprendemos sobre a incalculável cronologia dos 3.000 kalpas de gotas e sobre a história do Buda, excelência da grande sabedoria universal, ou também Daitsu Chishoutsu, que num passado remoto, como rei, possuía 16 príncipes, sendo o último deles o futuro, aquele que seria o futuro Buda Shakyamuni. Na sequência, a pedido de todos, o Buda Daitsu Chishoutsu pregou as 4 nobres verdades: sofrimento, causa do sofrimento, mumyo, eliminação da causa do sofrimento e iluminação. E também ainda pregou, neste capítulo, as 12 interdependências. As 12 interdependências são Innen, que é causa, elo, e também pode ser chamada de Eng. Interdependência é isso. Algo que caracteriza o elo predominante em toda a existência do universo. Originariamente, esta palavra, Innen, representa algo em seu começo, origem, e que se origina em sua extensão. Representa algo do tipo a relação que existe entre a raiz e o caule de uma árvore. Analisando bem,
é exatamente dentro deste tipo de relação que realmente podemos identificar a existência de algo, somente dentro da sua interligação com algo. A existência é algo que por si só não existe. Toda a existência só a é a partir da correlação que mantém com o universo à sua volta. Isso deve fazer percebermos que algo jamais existe de forma independente e que nada existe independente de algo. É algo semelhante a um tecido. Chamamos de tecido aquilo que na verdade é uma relação entre fios distribuídos na vertical e na horizontal, e a cada ponto da malha. Chamamos o resultado dessa relação entre fios e malhas de tecido. É assim que é a nossa vida, a nossa existência, e é assim que é interpretada a lei da interdependência. Tudo que falamos e fazemos em nossas vidas é resultado da lei da interdependência. Isso tudo que permeia a existência, a essência da existência e dos acontecimentos é a lei da interdependência. Se formos dizer qual foi o conteúdo principal da iluminação de Buda, o que é Namu-myo Horenge-kyo, podemos perfeitamente responder como sendo a iluminação de Buda foi a iluminação que despertou para a existência e realidade das 12 interdependências. E são, na verdade, 3 grandes pregações de Buda que incorporam a toda a essência do budismo. A lei das 12 interdependências, as 4 nobres verdades e a senda óctupla. Enumerando as 12 interdependências pregadas neste capítulo, são as seguintes. Primeira, ignorância, que é o desconhecimento das 4 nobres verdades. Formações são resultantes da ignorância. São as vontades ou impulsos que originam as ações do corpo, da fala e da mente. Consciência, nome e forma, 6 sentidos, contatos, sensações, desejos, apego, existência ou vir a ser, nascimento, velhice e morte. São essas as 12 interdependências. Por exemplo, essa última lei da interdependência, que é a velhice e morte, é a decadência que o corpo sofre com o passar da vida. E morte é a decomposição, a dissolução dos 5 agregados. Todos os filhos de Buda que escutaram os ensinamentos das 4 nobres verdades e dos 12 elos das 12 interdependências se converteram, praticaram e atingiram a iluminação. Assim, Buda Shakyamuni revelou neste capítulo o seu passado e, por fim, prega que os ouvintes de agora são as pessoas que ele, desde um longo passado, vem ensinando sobre a prática. E que, para incentivar todos a se manterem na prática, pregou que sempre se utilizou de métodos educativos para incentivar os seguidores, tal como na parábola, a 4ª parábola do Sutralotos, a do castelo imaginário. E é com essa parábola que esse capítulo se fundamenta também. É a seguinte parábola. Havia uma longa caminhada de milhares de quilômetros para se atingir o objetivo.
E para isso, todos se encontravam motivados, pois uma vez chegando ao fim da jornada, todos seriam devidamente recompensados. Só que a animação inicial nem sempre era garantia de uma finalização. Pelo contrário, no meio do caminho, Buda, percebendo a desmotivação dos viajantes, bem quando eles pensavam em desistir, mostrou-lhes: olhem, logo ali adiante há um castelo onde todos vocês podem descansar e se abastecerem para seguirem viagem. Sendo assim, todos se animaram, percorreram mais um pouco e se deleitaram nos luxos que só um castelo tem. Feito isso, retomaram a caminhada e conseguiram chegar até o fim. Quando todos eles chegaram ao fim, Buda disse-lhes que tal castelo que eles haviam visto era imaginário, não era real, mas que serviu-lhes de reforço para recobrarem as forças e retomarem os sentidos. Esse castelo imaginário são os ensinos provisórios que Buda, ao longo de sua pregação, aplicou de acordo com a capacidade dos praticantes da época. E essa é uma gigantesca demonstração de compaixão de Buda, que por fim conseguiu conduzir todos à iluminação através dos ensinamentos dos Sutralotos, através de pregações de parábolas como essa do castelo imaginário e através da oração e pregação da fé e devoção ao Nam-myoho Renge-kyo. Na semana que vem, nos veremos novamente neste nosso programa matinal. Vamos lembrar de iniciar o dia oferecendo as orações e ao findar do dia da mesma forma, sempre orando e agradecendo ter vivenciado mais este dia com saúde em prol do Dharma sagrado. Hommon Happoin Shoken Jogyo Shoden Honnin Geshu no Nam-myoho Renge-kyo. Iluminação para todos e um bom dia. Você acaba de ouvir pela Mundial Despertar Budista, um programa do Budismo Primordial HBS, o caminho certo. Apresentação do arcebispo do budismo, Monge Kyohaku Correia.